Hoje eu queria falar um pouquinho sobre filhos, sobre paternidade. Eu estou improvisando um vídeo assim de react, né? Ultimamente não ando tendo muito tempo para fazer vídeos, mas eu tinha alguns temas para poder comentar e queria aproveitar um vídeo que eu já vi algumas vezes, né, na internet e comentar um pouquinho sobre isso. Então, esse vídeo aqui é sobre ter filhos, né? Então, é uma discussão entre o João Vicente e o Gregório do Vivier, que são do Porta dos Fundos. Eu, particularmente, não acompanho muito Porta dos Fundos. A questão aqui do vídeo principal seria o que é dito no vídeo, né? Não muito quem diz e tal, o que eu achei realmente bem interessante. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. É isso que me dá. É, não é possível que seja bom ter filho, cara. É a melhor coisa do Assim, mundo. então, aí que tá. Essa é a grande frase. Eu ouço isso de pessoas com olheira, se separando, falando é a melhor coisa ter filho, tomando um tapa na cara da criança. Aí a pessoa sem dormir, é a melhor coisa ter filho. Passou o fim de semana onde? No Castelo de Gelo, a nevasca. Lembrando que assim, a gente vai ver duas visões diferentes do que seria a paternidade, né? Então, acho que já deu para perceber que o João Vicente, ele é meio, ali, não muito fã, né? E o Gregório, ele vai dar o posicionamento dele ali sobre a experiência. Inclusive, eu não sabia que ele era pai também, e achei que ele não era, então acho que isso contribui um pouco para a opinião dele. E não sei o quê, e é frio, e comprei o inflável que não inflou, e a minha filha chorou porque não podia ir embora, gastei um dinheiro que eu não estava querendo. Aí ou tá de ressaca, acordei com a criança batendo em mim, não sei o quê. Onde é que tá a parte boa? Eu digo que talvez não tenha graça. Então não fala. O amor que se tem a um filho não é meritocrático, não obedece ao quanto ele merece o seu amor, mas sim ao quanto ele precisa do seu amor. E o amor paternal não tem a ver com o quanto um filho te faz feliz, e sim o quanto ele precisa de você para ser feliz, e o quanto ele, enquanto não é meritocrático, não é a lógica da dívida, é uma lógica da dádiva, é a lógica de dar, não de cobrar. Logo, Eu acho que essa frase aí é a frase que mais marcou, assim. Não é a lógica da dívida, né? É a lógica da dádiva. Então não seria mais. Não seria por conta da meritocracia, como ele falou, né? Acho que é uma coisa que às vezes as pessoas não entendem, que é uma coisa que soma, né? Ele agrega e não te diminui, e não te suga, né? Claro que fisicamente, paternidade, maternidade é uma coisa que você precisa dar um pouco da sua vitalidade para os seus filhos e tal. Então seria mais ou menos isso. Seria o fato de você ter o dom para aquilo e aquilo te devolver, mas de uma maneira diferente, como as pessoas esperam, né? Não é uma recompensa material, né? É algo um pouco maior do que isso. a coisa mais bonita da paternidade, da parentalidade, é você justamente se doar. Por um momento, você não é o centro do universo. Você nunca vai saber o que é isso, porque o mundo gravita ao seu redor. Não tem nada melhor do que, por alguns minutos que seja, você não ter o mundo inteiro gravitando ao seu redor, e sim estar na órbita de alguém, e esse alguém ser a coisa que você mais ama no mundo. Então, é um exercício, sim, de anulação do ego. Vocês. É mais ou menos isso que ele falou mesmo. Então, é um momento onde você não é o centro do universo, mas ao mesmo tempo talvez seja o momento que você mais lute por alguma coisa, né? Então a paternidade ou a parentalidade, como ele falou, é algo como te transforma. Você não é a mesma pessoa depois que você tem um filho. Definitivamente não é. Então, ele acaba descrevendo muito bem essa questão de outra pessoa ser o seu centro do, do universo, certo? E você lutar por aquilo. Acho que a mensagem seria essa mesmo, né? A parentalidade é uma coisa que, assim, é uma coisa muito sensível. Eu acho que é uma coisa muito difícil. Acho que não é para todo mundo, porém, ao mesmo tempo, tem muitas pessoas que não sabem lidar com isso e a forma como lidam com isso afeta todo o psicológico do filho e o filho ele não pediu para estar naquela posição. Então, isso acaba de fato tendo estragos muito grandes. Ele até comenta no vídeo
né? O João comenta assim que, mas é chato, tem que concordar que é chato. E realmente, assim, não é uma coisa fácil, não é uma coisa o tempo todo prazerosa, porém você vê que em alguns momentos é aquilo que te segura para muitas coisas. Em muitos momentos, aliás, é aquilo que te sustenta, né? Eu digo emocionalmente. Não estou falando de você se nutrir de ter um filho, se nutrir do filho, atender às suas expectativas, mas o fato de que você viu que ali é uma pessoa da qual, pela sua responsabilidade, está crescendo, está aprendendo as coisas, que vai errar, que vai acertar, que vai ter talentos, que vai ter falhas. Então, é um processo complexo, complexo. E assim, a criança, ela, ela tem uma coisa que ela, não necessariamente os pais, mas vamos supor, algum tutor, algum responsável, avós, tios, ela tem alguém, tem essas pessoas como modelo. E aí, aquela pessoa, a partir do momento onde tem esse sentimento, aquela pessoa ela vai ser toda a referência daquela criança. Toda a referência, seja para coisa ruim ou para coisa boa. E para quem entende isso, é importante para poder saber passar para a criança o que realmente importa, o que ela deveria, com o que ela deveria se preocupar, ah, o tipo de coisa que ela deveria saber lidar, dar atenção ou não dar atenção. Então, o amor, eu costumo falar assim que o amor da criança é um amor muito puro e verdadeiro, porque ela vai amar aquela pessoa, seja os pais, responsáveis, incondicionalmente. Primeiro porque precisa, então, essa relação entre pais e filhos tem essa coisa de necessidade. É movida pela necessidade de alimentação, necessidade de carinho, necessidade de aconchego. E também pelo fato daquela criança se entregar 100% sem medo de ser traída, sem medo de ser passada para trás, sem medo de ser humilhada. Então ela se entrega 100% por conta, por conta disso. Porque, como eu disse, é um amor puro, não há desconfianças. Então eu lembro que quando eu era pequeno, uma vez eu fui pescar e tava minha mãe, minha irmã. E a minha mãe, ela foi jogar a linha, né, pro riozinho lá, e ela pediu para eu segurar o anzol. E ela falou assim, não solta, não solta, mas eu interpretei errado e eu entendi que não é para soltar, não era para soltar de jeito nenhum. Só que, obviamente, era para soltar na hora que ela fosse jogar. E criança é muito literal, muito literal. Então, às vezes a gente usa algumas expressões do dia a dia e a criança entende da forma literal. Então, quando ela falou assim, ó, não solta só quando eu jogar a linha. E eu segurei o anzol. Aconteceu que ela veio, puxou na hora que ela foi jogar a linha, eu não soltei. E rasgou aqui meu dedo. Né? Então, assim, tem uma questão da literalidade envolvida, mas também tem a questão assim, você confia tanto na pessoa, na sua mãe, no seu pai, que você vai contra o lógico. Então ali eu já sabia que se eu segurasse eu ia me machucar. Mas como a minha mãe tinha pedido e eu interpretei que não era para soltar de jeito nenhum, eu acreditei que aquilo ia dar certo. Por mais que fosse contra o que realmente ia acontecer. E aconteceu. Então eu pensei nesse tema aí, eu queria passar para o canal esse vídeo, essa questão de paternidade e parentalidade, aliás, claro, e tentar refletir um pouquinho sobre como funciona uma criança, como funciona um filho, a relação entre pais e filhos, né? Uma coisa que acontece muito, assim, são pais descontando nos filhos algumas frustrações,
onde eles enxergam que o filho, de uma certa forma, atrapalhou um processo, atrapalhou um sonho. E aí, a partir do momento que você faz isso, o filho absorve aquilo. O filho, ele não acha que o pai e a mãe estão errados. Ele não acha que o pai e a mãe teve só um dia ruim, ou tá de mau humor, e acabou externalizando a primeira coisa que veio à cabeça. E aí aquilo vai juntando no coração, no íntimo do filho, de tal forma que ele realmente acha que ele foi um peso, que ele atrapalhou e que ele não deveria existir. Então essas coisas vão construindo uma base para a personalidade daquele filho futuramente. E aí, dependendo de como você maneja isso, o filho vai crescer com a plena certeza de que ele tem direito à existência e à vivência que ele tem, ou se culpando pelo resto da vida e toda vez que tiver alguma situação, ele vai sentir aquilo, aquele sentimento desde criança vai voltar e vai ser um fator preponderante para ditar como é que esse ser humano, esse adulto, vai lidar com situações do dia a dia. Então, para você ver como a criação de um filho é complexa, né? E o filho não exige de muito, claro. Tem todas aquelas coisas, fralda, mamadeira e tal, mas assim, no geral, o amor basta. No geral. Você não precisa levar seu filho para Disney, não precisa levar seu filho para os melhores lugares, mas acredito que você dando amor e carinho para o seu filho, principalmente, é o que vai tornar ele uma pessoa completa e pronta para viver todas as adversidades dele. É isso.